Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a fase que eu perdi tudo. Eu sempre digo para vocês nos outros vídeos que eu passei por uma falência, mas eu nunca contei os detalhes desse momento difícil da minha vida, que Deus me deu a vitória, mas eu vou contar como foi para a glória dele, amém? E para que a fé de vocês seja edificada. Bom, tudo começou em agosto de 2012, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu estava noiva de um rapaz, o rapaz que eu compartilhei com vocês no vídeo sobre um anjo em minha vida. Eu estava há 2 anos com ele, e esse rapaz era um homem rico que tinha me tirado da boate, e ele me sustentava. Bom, quando eu aceitei Jesus, na noite em que eu aceitei Jesus, um profeta se levantou e já me entregou a primeira profecia. Ele me disse: menina, Deus manda te dizer que ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem e vai te trazer algo melhor. E na mesma semana, o meu ex-noivo me ligou terminando, ou seja, a profecia se cumpriu e muito rápido. Bom, eu continuei indo para a igreja. Durante 1 mês eu fiquei firme indo para a igreja. E eu lembro que durante esse primeiro mês eu tive o meu primeiro sonho com Jesus. Nesse sonho, eu sonhei que eu era uma criança e eu subia até o céu. Eu tinha uns 6 aninhos de idade. E eu vi milhares de anjos. E eu vi Jesus sentado em um trono. Na verdade, eu vi 2 tronos, mas eu vi Jesus no trono direito. O primeiro trono era um trono maior, eu não vi nada, eu só vi luz, mas eu sei que era o Deus Pai, mas eu só vi luz. E no segundo trono eu vi Jesus claramente. Ele tinha uma coroa, um cetro na mão e vestes brancas. E nesse sonho Jesus me olhou e sorriu para mim. Nisso eu acordei maravilhada. Como eu não conhecia a palavra, eu não conhecia ainda o Deus vivo do jeito que eu conheço hoje. Eu ainda estava no começo da minha fé. Eu, na minha inocência, cheguei no pastor que eu estava congregando e disse para ele: pastor, eu tive um sonho com Jesus, eu posso contar para a igreja, porque eu sei que isso é testemunho. Me falaram que quando a gente tem qualquer experiência sobrenatural assim, a gente tem que contar, então eu posso contar? E nisso o pastor foi, me olhou assim, tipo, porque eu ainda bebia, eu ainda fumava, eu ainda usava drogas, eu ainda estava na minha vida mundana. Por quê? Porque, cara, eu ainda não conhecia a palavra, entendeu? Você tem que ter pastores, vocês têm que ter paciência com novos convertidos, entendeu? Ninguém aceita Jesus e muda do dia para a noite. A libertação é com o tempo, a libertação vem através do conhecimento da palavra, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem essa de somente levantar a mão, aceita Jesus, que sua vida vai mudar. Amanhã você acorda e tá tudo bem. Não, não, não. Deus trabalha com o tempo e cada um tem uma história. Deus conhece o coração de cada pessoa, Ele conhece a estrutura de cada pessoa e Ele trabalha de formas diferentes. Então, não seja você crítico, aquele que opina. Seja você aquele que ajuda um novo convertido a ficar cada vez mais firme. Amém? Com muita paciência. Suportando os erros dele em amor. Amém? Porque os cristãos foram levantados para serem salvos, mas também para salvar. Ok? Nós não estamos aqui para matar ninguém, nós estamos aqui para salvar. Porque o próprio Senhor disse: eu não tenho prazer na morte de ninguém. E ai daquele que mata a fé de um pequenino. É melhor que amarrem uma corda em seu pescoço e o lancem no fundo do mar. E infelizmente, vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu contei o meu primeiro testemunho, naquela inocência. Ai, gente, eu sonhei com Jesus e Jesus sorriu pra mim, papapá, papapá. E eu lembro que o pastor não teve sabedoria, gente, infelizmente. E eu passei por uma humilhação muito grande. E eu lembro que assim que eu terminei de contar o sonho, esse pastor pegou o microfone e falou: ah, irmã, bonito seu sonho, agora pode se sentar. Aí esse pastor pegou o microfone e disse: irmãos, imaginem um sol, olhem para o sol. O que acontece? Você fica cego. Agora imagina algo maior que o sol. Quem vê Deus morre.
Cara, quando ele disse isso, hoje eu dou risada, hoje eu brinco. Mas no tempo aquilo me feriu. Porque eu estava tão machucada. Eu estava buscando a Deus ali no comecinho. Não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava sentindo esperança. Estava me sentindo bem ali naquele lugar. E eu nunca fui burra. Eu saquei na hora que foi uma mega indireta. Então eu me levantei e falei, meu, esse cara tá tirando com a minha cara? Entendeu? Tô contando a verdade, tô contando um sonho que aconteceu. Ele tá querendo dizer que eu menti? Que isso? Levantei revoltada e vim embora chorando pra minha casa. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Porque quando eu conto a verdade, ninguém acredita. Aí, tipo, veio aquela revolta gigante. Infelizmente, ele me julgou assim. Eu acho que ele não me deu credibilidade, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus e ainda estava nos meus pecados ali, então. Mas Jesus quis aparecer pra mim em sonho. Ele quis. E ele fez. Quem vai impedir Jesus de fazer o que ele quer? Ninguém. Então, na mesma noite em que eu passei por essa humilhação, um amigo meu, que era do mundo, me ligou. E aí, Dani, bora pra uma rave? Cara, eu tava revoltada, chorando. Eu tinha acabado de sair da igreja, eu tinha acabado de ser humilhada. Com a roupa mesmo da igreja que eu tava, eu falei, demorou, vamos. Ele me encontrou e nós fomos de carro pra uma outra cidade, uma rave que tava tendo lá. E eu lembro que eu tava tão frustrada, que eu bebi tanto essa noite, tanto, que na manhã seguinte eu acordei passando mal, muito mal, coração fraco, sabe, minha imunidade baixa. E eu lembro que eu virei pra esse rapaz e falei assim pra ele, cara, eu quero ir embora. Ele falou, Dani, não dá pra ir embora agora, eu tô numa ressaca. Eu falei pra ele, meu, mas eu quero ir embora. Aí nisso eu peguei um dinheirinho que eu tinha e entrei dentro do ônibus e vim embora. E eu lembro que eu encostei minha cabeça no vidro muito triste, com aquele vazio, tipo, cara, o que tá acontecendo com a minha vida? Tipo, eu perdi meu noivo, eu perdi meu emprego, eu tinha perdido meu emprego também, tipo, perdi meu noivo, perdi meu emprego, não tenho dinheiro. Quando eu tenho um sonho com Jesus, eu conto na igreja, ninguém acredita, passo por humilhação dentro da igreja. Agora enchi a cara, tô aqui passando mal. O que tá acontecendo comigo? E foi quando eu encostei minha cabeça no ônibus, no vidro do ônibus, e tinha poucas pessoas dentro do ônibus, e eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, tinha o sol por detrás da nuvem, e de repente esse sol começou a crescer, tipo, começou a crescer. O sol se expandiu no céu de uma maneira muito forte, muito linda, muito sobrenatural, e ele voltou ao seu tamanho original. E eu fiquei tipo, olhando para aquilo, e eu lembro que na hora eu até olhei pro lado pra ver se alguém mais tinha visto, e eu vi que tava todo mundo tipo, dormindo, e só eu tinha visto aquilo. E o que eu ia fazer? Tipo, ontem eu falei do sonho com Jesus e ninguém acreditou. Agora eu vi o sol crescendo na minha frente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um grito aqui, o sol cresceu! Não, fiquei quieta. Só que nessa hora que eu vi o sol crescendo, eu fiquei tipo, que isso que tá acontecendo? Eu escutei a voz do Espírito Santo pela primeira vez. E o Espírito Santo me disse, eu sou o Deus do impossível. E ali naquele momento eu entendi o que ele quis me dizer. O pastor que te humilhou na noite passada, filha, ele diz que quem olha para o sol fica cego, mas para te mostrar que eu sou Deus e sou eu que estou na tua vida, sou eu que estou contigo, eu faço o sol crescer. E você olha para ele e ainda não fica cego. Eu faço o sol ficar maior do que ele já é. E você olha para ele e você não fica cega. E naquele momento foi o meu consolo. Eu fiquei em paz. E eu guardei aquele momento para mim, eu não contei para ninguém. E nisso eu fiquei em paz. Só que eu não quis mais saber de igreja. Eu não voltei mais para igreja. E eu lembro que eu tinha ganhado uma Bíblia de uma mulher da igreja. Inclusive da mulher que tinha me ganhado para Jesus, ela que me deu uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia dentro da minha casa. Não queria mais saber de igreja, mas eu tava com sede. Então eu comecei a ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E nesse tempo, tipo, nos primeiros meses, eu comecei a perder tudo, tipo, tudo mesmo. Eu tinha muitas roupas, eu tinha muitas coisas, e de repente minhas roupas começaram a sumir. Tipo, perfume começou a quebrar, eu tinha uma câmera Canon, ela quebrou, eu tinha celulares, eu perdia, quebrava, eu tinha iPods Nano da Apple, eu tinha muitas coisas e de repente quebrou, perdi, sumiu. E tipo, dentro de um mês eu perdi quase tudo. Por quê? Hoje eu sei o que aconteceu. Era o espírito devorador passando
o rodo. Porque tudo que eu tinha até aquele momento foi com dinheiro de prostituição, foi de maneira errada, foi de maneira maldita. E como eu tinha entregado a minha vida para Jesus, Jesus ia começar uma nova história, um novo tempo. E Jesus, ele não remenda pano novo em pano velho. Jesus, quando ele vai começar uma nova história na vida de uma pessoa, ele limpa primeiro essa pessoa, ele arranca tudo que não presta e tudo que Satanás tinha me dado, ele veio e pegou de volta. Porque eu não estava mais servindo a ele. E, cara, minha vida começou a piorar e eu fui entrando num estreito lascado. E eu vi tudo se perdendo e eu não podia fazer nada. De repente, me bateu uma depressão, assim, muito rápido. E eu olhando tudo e falei, meu, o que tá acontecendo com a minha vida? Tá dando tudo errado. Eu perdi meu noivo, eu fui pra igreja, eu fui humilhada. Ninguém me dá crédito pra nada. Eu perdi meu emprego. Agora as minhas roupas estão se perdendo, tudo tá quebrando. E de repente eu não tinha mais dinheiro. E de repente eu morava com a minha mãe. E minha mãe virou pra mim e me disse assim, filha, eu preciso que você me ajude a pagar as contas. E eu virei pra minha mãe e falei pra ela, mãe, eu não tenho mais dinheiro. Acabou, eu não tenho mais dinheiro. E foi quando a minha mãe estava muito irritada, muito estressada com as contas. E eu e ela, a gente bateu boca. E foi quando eu fui pra rua. Porque eu não estava suportando morar com a minha mãe. Porque ela estava me pressionando muito por causa das contas. Não a culpo. Porque conta, dívida, estressa mesmo, você tá entendendo? Muitos casais se separam por causa de dívida, entendeu? Então eu e minha mãe, a gente brigou muito e eu não aguentei e fui pra rua. E eu lembro que quando eu fui pra rua, eu sentei no chão e ali foi o meu fundo do poço. Eu olhei pro meu redor, cara, eu tava derrotada. Eu tinha perdido tudo, em questão de 2 meses eu tinha perdido tudo. E eu olhei pro meu redor, não tinha ninguém pra me ajudar. Tipo, ninguém se importou. E eu tinha muitos amigos. E nessa hora não apareceu ninguém. Infelizmente, nem minha família pôde me ajudar nessa hora. Eu creio que eu precisei passar por aquilo. Eu creio que ali era o próprio Deus me abatendo. Porque Ele é justo. Deus abate o soberbo. Deus abate o exaltado. E eu tinha alcançado muitas coisas de maneiras erradíssimas. E uma hora o juízo vem. E o juízo veio sobre mim. E foi quando eu, com 21 anos de idade, eu me encontrei sentada no centro da minha cidade, com uma sacola de roupa na mão, abatida, derrotada, sem um centavo no bolso, sem dignidade, com a reputação manchada, sem ter para onde ir. E foi quando eu prometi para mim mesma, eu passo fome, mas eu não volto a me prostituir. Eu estava decidida a morrer do que voltar a me prostituir, foi o que eu fiz, e eu fiquei sentada. E ali naquele momento, eu não tive mais expectativa de nada, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Ali eu abaixei minha cabeça e reconheci a derrota. Eu estava falida. E eu lembro que nesse dia foi quando chegou uma mulher. Ela apareceu na minha frente, era uma mulher que já me conhecia de vista. E ela falou, oi Dani, tudo bom? Eu olhei pra cima, oi. Aí ela, o que você tá fazendo aí no chão? Jogado desse jeito? Eu falei pra ela, eu perdi tudo, eu não tenho pra onde ir. Acabou a minha vida. Ela falou, calma Dani, o que aconteceu? Eu falei pra ela, eu não tenho pra onde ir. Aí ela falou, calma. Se você chegou no fundo do poço, olha o que ela me disse. Você não tem mais pra onde descer, você já chegou no seu limite. Então agora é só subir. Vamos pra minha casa. É uma casa simples, mas fome e frio você não vai passar. Fica na minha casa. E essa mulher era umbandista. E eu morei com ela durante 6 meses. E durante esses 6 meses eu tive uma experiência muito louca com Deus, e eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas foi assim que eu perdi tudo. Foi esse momento da minha vida, mas Deus sempre trabalhando, Deus sempre dando sinais, Deus sempre nunca desistindo de mim. E no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês como foram os meus 6 meses na Umbanda, que foi a minha fase na Umbanda, tá bom? Que esse vídeo edifique a fé de vocês, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. A paz.